Olá, gente! Voltamos aqui com as estreias de julho de 2025. Sim, já começou a próxima temporada e dessa vez eu vou falar aqui, na verdade, iniciar com Lord of the Mysteries, que é um anime chinês que tem um nome muito grande aí. Eu não vou falar o nome nem ferrando, vou deixar aí na tela pra vocês. E ele estreou com um episódio duplo e caraca, que episódios lindos, muito bonitos, muito bem animados, muito bem dirigidos e também vários mistérios e muitas coisas interessantes que eu quero discutir aqui com vocês. Então, eu não vou enrolar, quero partir direto para o que interessa e vocês também. Então, vamos parar de enrolação. Então, peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana e vamos embora! Bom, gente, o episódio trata inicialmente de conceitos que a gente vai aprender ao longo do tempo, sobre alguns caminhos, novas sequências e mais umas outras coisas que no início são confusas, mas eu creio que isso é proposital, mas só pra gente se acentuar dos conceitos iniciais do verso do anime e da história como um todo. E caso alguém tenha curiosidade, essa obra, Lord of the Mysteries, ele é originalmente uma light novel, ou seja, livro sem figura. Mas apesar disso tem um manhwa que eu consegui encontrar, mas não tem assim uma tradução oficial até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, não tem uma tradução. Então, vocês provavelmente vão ter que encontrar por aí pela internet em inglês, provavelmente, porque eu consegui achar, mas só tá em inglês até o momento. Mas bom, negócio aqui. E bom, voltando pro episódio e do anime, bom, ele tá muito misterioso, muito no começo, porque tá chovendo sangue aí, mais umas outras coisas bem sinistras aí. E aí, revela um pouquinho da data. Tá uma tal de Quinta Era em setembro de sei lá quando. Eu tô muito esquecido para datas, eu sou horrível com números. Mas bom, negócio aqui. O protagonista tá aí enfrentando uma criatura e também tem umas outras cenas muito macabras, por assim dizendo. Tô quase me sentindo em um anime de terror, porque é muito parecido. Mas também a estética vitoriana aí, que é condizente aí com a história, também tá na sinopse e também nos trailers que a gente viu. Então é uma coisa bem vitoriana e gótica e bem sombria. Então o clima tá muito bem feito, tá bem transposto aí no anime. E a animação também tá maravilhosa. Mais umas coisas sinistras aí estão acontecendo. E o protagonista tá enfrentando uma criatura aí, só que ele acaba morrendo, literalmente. É, ele morreu, aparentemente. Eu não tenho certeza de nada, porque depois dessas cenas aí, volta no tempo alguns meses antes. Eu consegui calcular mais ou menos quanto tempo se passou. Foi só alguns meses atrás aí. E eu creio que não seja muito difícil de entender. Mas bom, negócio aqui. Ou seja, tudo que a gente viu aqui nessa cena inicial do anime é só o começo. É muito mais à frente na história. Então vamos seguir o baile. Mas bom, negócio aqui. Tem umas cenas aí que dão a entender que esse anime é um isekai. E eu não vou tirar razão, com certeza é um isekai, porque vai chegando um momento aí que o protagonista se dá conta que tá no corpo de uma outra pessoa e tá com um furo de bala na cabeça. E vocês sabem muito bem o que isso quer dizer. O cara, o dono original desse corpo aí, fez o oposto de viver. Sim, sim, ele fez isso. Mas bom, o porquê disso a gente não sabe até o momento. Nem no segundo episódio tem essa resposta. Obviamente, faz parte dos mistérios. Tem muito mistério nessa coisa. É muito misterioso essa história. E é legal, eu gosto disso. Mas bom, negócio aqui. O protagonista tá todo esquisito aí, vendo essa cena macabra de bala aí, o furo, inclusive essa cena do cérebro dele se reconstruindo, se regenerando aí, tá muito sinistra e eu gostei bastante. E tá muito bem animada, por sinal. E o início do anime também, tá muito bem animada. O cara ainda tá meio confuso com essa situação, quem é que não ficaria? Mas bom, o negócio aqui, ele é interrompido não só com uma fala aí que tá em um caderno, que todo mundo vai morrer, incluindo o próprio protagonista. E bom, ele é apresentado e o público também é apresentado a irmã do dono do corpo, desse corpo aí que se chama Clint. Um nome até que é bem fácil de aprender até. Normalmente a gente só vê uns nomes bem estranhos aí, bem difícil de decorar, mas até que tá bem fácil. E inclusive o nome da irmã desse cara aí é a Melissa. É muito fácil aprender, eu vou decorar nomes muito fácil. Mas bom, negócio aqui.
Enquanto isso está acontecendo, a gente também é levado para uma outra cena de que, bom, é um assassinato. Só que os polícia aí estão levando tudo isso como se fosse, vamos dizer, os caras cometeram o oposto de viver. Aí, os caras fizeram a mesma coisa que o dono do corpo que o protagonista se meteu. E, bom, o negócio aqui. Os caras morreram. E bom, as polícias aí estão investigando e aí a gente volta pro protagonista. E eles vão ser levados até o protagonista. Nesse meio todo aí, o protagonista tá tentando entender como é que ele foi parar aí. Esse lance tem muita esquisitice. E aí também dá a entender que o protagonista, assim, no mundo original dele, ele era meio que um transmigrado ou um transcendente. Eu não tô certo. Eu creio que os dois que eu falei aqui estão corretos. Mas bom, o negócio aqui. Ele pensa que tudo isso é um sonho e que ele pode voltar para o mundo original, mas não é tão fácil quanto ele pensa assim não. Mas bom, negócio aqui. O carinha foi comprar uns pãozinhos aí e essa cena tá nos trailers do anime. Eu vi os trailers e eu tô muito interessado. Mas bom, negócio aqui. Durante essa caminhada e volta, e bom, ele nota que tá sendo perseguido e tenta fugir. E acaba entrando numa tenda de, vamos dizer, adivinhação, aquele lance do tarô e tudo mais. Eu creio que alguns devam lembrar de Jojo, porque tem as cartas do tarô, o louco e mais um monte de coisa. Eu creio que alguns devam lembrar de Jojo. Mas bom, negócio aqui. O cara compra a ideia, até porque ele tá tentando fugir de caras que estão perseguindo ele. Ele ainda tá aprendendo essa história, o que é muito legal. Mas bom, negócio aqui. O cara foi comprando a ideia, mas acabou que ele tirou uma carta do O Louco. Mas bom, negócio aqui. A dona original dessa, vamos dizer, barraquinha aí, chega, dá um esporro nessa menina que tá fazendo a adivinhação e bom, ele vai embora. Chegou em casa e tá seguro, por enquanto. Mas bom, negócio aqui, ele faz um ritual aí místico para ver se consegue voltar para casa e bom, deu certo e não deu certo, porque ele conseguiu fazer uma coisa aí, invocar um plano divino aparentemente e bom, negócio aqui, ele não conseguiu voltar para casa dele, uma pena, até porque aí a história acabaria. Mas bom, negócio aqui. Ele não é o único que conseguiu fazer esse ritual. Outros personagens aí, outros dois, uma mulher e um cara aí, que aparentemente é um marinheiro, bom, eles também conseguiram fazer um ritual semelhante ao do protagonista. E esses dois, até o momento, não são personagens assim tão relevantes, pelo menos nesse começo, porque se eles vão aparecer, eles provavelmente vão vir a ser relevantes mais lá pra frente. Mas bom, o pessoal aí conversa aí sobre esse plano, sobre ele ser um plano divino e o protagonista ser meio que um anfitrião aí dentro desse plano. Mas bom, o negócio é que até o momento a gente não tem muita certeza de nada, porque a gente tá que nem o protagonista, muito confuso. E bom, o negócio aqui, durante essa cena que tá muito bem animada, cara, a direção tá fantástica. Me disseram que o estúdio que tá fazendo esse anime é aí o Photobull chinesa. E olha, eu não vou tirar a razão não, porque essas cenas estão muito bem produzidas, bem animadas e caraca, cara, tá cheio de efeitos, tá muito bonito. O anime tá lindo, essa estreia com certeza é linda. E eu tô gostando bastante. O protagonista meio que se apresenta como o louco aí. E bom, o cara que era o marinheiro, por assim dizendo, ele vai explicando mais coisas sobre o mundo, só que bem pouco. Ele vai falando sobre uns tais de Bill Wonders, que seriam meio que, vamos dizer, uns despertados ou escolhidos, pessoas com poderes, vamos dizer, místicas e tudo mais. Mas bom, o negócio aqui. Ele também apresenta um negócio de 9 sequências que, por enquanto, novamente estão meio confuso, mas é proposital porque a gente vai ser apresentado melhor mais com o tempo. Mas bom, negócio aqui. Deixando toda essa parte, vamos dizer, confusa de lado, porque obviamente a gente não vai entender logo de cara, a gente vai aprender com o tempo, como eu já falei. Mas bom, negócio aqui. O cara é interrompido pela irmã dele que chegou aí e bom, negócio aqui. Ele vai deixar isso de lado por enquanto. Só que mais tarde ainda aparecem uns polícia aí para fazer umas investigação, porque aparentemente o dono do corpo original, aí o dono que era o Clint original, bom, negócio aqui,
Ele era conhecido dos caras que morreram e os polícias estão investigando para ver se ele tem alguma pista sobre alguma coisa, sobre um tal de caderno Antigônio. Eu espero ter pronunciado correto, eu tô meio confuso com os nomes. Mas bom, o negócio aqui. Eles não descobrem lá muita coisa e, bom, eles ainda vão levar o protagonista para fazer mais algumas perguntas. Só que durante uma confusão que aconteceu, o protagonista tenta fugir e até que momentaneamente deu certo. E de novo, mais cenas lindas, muito bem caprichadas, bem animadas, porque tá aí essa água aí parada como se tivesse congelado o tempo. Mas o negócio é que o protagonista pensa que tem alguém com poderes sobrenaturais aí por perto, e o que ele não tá errado. E bom, ele tenta fugir e bom, deu certo e não deu, porque o cara logo percebe que foi pego pelos tiras. E bom, aí o protagonista acorda pensando que é tudo um sonho, mas a gente bem sabe que não é bem assim. Mas bom, o negócio é que o protagonista vê um dos polícia que tava conversando com ele, mas bom, o negócio é que ele também é pego por uma criatura, aparentemente. Eu digo aparentemente porque daqui a pouco eu falo, mas bom, o negócio é que essa coisa aí, junto dessa cena lindíssima de movimentação de câmera, apresentando os poderes espirituais ou sobrenaturais desse cara aí, que é esse polícia. Bom, o negócio é que, cara, eu tô encantado com essa coisa linda. Tem vários cenários muito lindos também, que você muito facilmente falaria, pô, vou querer colocar isso no meu papel de parede. Mas bom, o negócio é que essa coisa aí tá interrogando o protagonista para saber se ele sabe de mais alguma coisa sobre um caderno que parece ser muito relevante, obviamente. Mas bom, o negócio aqui, ele não sabe de nada, até porque ele tá tão confuso quanto a gente. Mas bom, o negócio aqui, o cara não dá nada importante e ela desiste do interrogatório. E aparentemente a criatura não era uma criatura sobrenatural, coisa do tipo, não. Era uma mulher que tinha poderes espirituais, ou melhor dizendo, de influenciar a mente das pessoas. Mas bom, negócio aqui. O cara faz um convite aí que é o Smith. Eu vou chamar esse cara aí por enquanto de Smith, porque é muito fácil de lembrar. Mas bom, negócio aqui. Ele faz o convite pro protagonista servir, vamos dizer, como um colega de trabalho dele. E bom, eu acho que ele não tem muita opção. E no episódio seguinte, já que é um episódio duplo, eles lançaram 2 episódios de uma vez. Até porque o diretor e o autor tiveram umas conversas durante a produção do anime e aparentemente o pessoal tá reclamando, tem algumas pessoas reclamando que essa história vai ser meio rushada, mas gente, eu preciso que vocês levem em consideração que eles estão adaptando a novel. E eu dei uma lida na novel, eu li um pouquinho do capítulo, do primeiro capítulo, mas eu não continuei porque eu não quero tomar spoiler e também eu não tenho paciência para ler novel. Eu até aguento ler o manhwa, mas a novel eu não aguento muito não. E por sinal, os designs dos personagens aí do anime, cara, estão muito bonitos. Como vocês já deram perceber, tá muito bonito, muito bem detalhado. E eu creio que eles devam estar seguindo o design da novel, já que o manhwa é muito, muito mais simples. Se vocês conseguirem achar o manhwa de Lord of the Mysteries, vocês vão ver muito, muito bem do que eu tô falando. Mas bom, o negócio aqui. O protagonista aí vai continuando, vamos dizer, confuso e ele resolve entrar para esse grupinho aí que é o desse cara. Aparentemente é o grupinho do Falcão Noturno. Eu tenho certeza que isso tá mais para um nome de, vamos dizer, guilda ou esquadrão, coisa desse gênero. A gente ainda vai aprender com o tempo. Eu com certeza vou aprender com o tempo. Mas bom, negócio aqui. O protagonista chega num barzinho que tá muito, muito, vamos dizer, mal das pernas, mas o negócio aqui, isso tudo aí é só fachada, porque quando ele conversa com um bartender, ele leva ele para um outro canto que é muito melhor. Isso aí é só fachada para um lugar muito melhor. E bom, o negócio aqui. Ele vai chegando aí no local. A gente também é apresentado alguns outros personagens que podem ser relevantes mais pra frente. Tem uma garota aí e depois tem um outro menino aí. E bom, negócio aqui. Então, ele vai chegando no, vamos dizer, no quartel-general e bom, negócio aqui. Ele chega no capitão, que é o Smith. O cara vai conversando com ele sobre um pouquinho sobre o universo da história, que é criado por uma deusa e mais um monte de outras coisas. Mas bom, negócio aqui. O Smith fala também que tem uns caras que aparentemente perderam o controle dos poderes dele e acabaram morrendo. E bom,
Eu não sei como é que isso funciona, mas eu tô muito interessado em descobrir. Mas bom, negócio aqui. Ele vai continuando por aí e ele fala que tem alguns caminhos aí dentro desse quartel-general que ele pode seguir. E, bom, o protagonista tá interessado em saber mais, obviamente, ele tá querendo saber. E, bom, a gente também. E, bom, ele chega em um localzinho que é um laboratório de alquimia e tudo mais. E a gente é apresentado a um senhorzinho, o Neo. Eu espero ter pronunciado correto. Tá meio difícil de decorar nomes, mas bom, negócio aqui. Esse velhinho aí, que parece ser o, vamos dizer, o senseizão desse protagonista aí, me parece ser muito gente boa e explica umas coisinhas. E bom, o protagonista decide que vai ser um vidente, por assim dizendo. E bom, eu creio que o nome vidente deva estar relacionado aos poderes, que é, vamos dizer, clarevidência, que é meio que uma visão de longo alcance e poder ver coisas longes e tudo mais. Mas bom, negócio aqui. O cara, apesar de meio cético, tá tentando persuadir o protagonista para saber se ele tá determinado, mas ele tá. E bom, negócio aqui. O cara vai preparar uma poção pra, vamos dizer, dar ao protagonista esses poderes de clarevidência. E, meus amigos, essa cena que, teoricamente falando, é pra ser uma cena sem graça. Meus amigos, o diretor e a produção fizeram ela ser uma cena linda sobre ele criando a poção com alguns ingredientes de alquimia. Eu acho que alguns devam ter lembrado de Full Metal nessas horas. Depois que o cara bebeu essa poção, ele literalmente bebeu, o protagonista bebeu sim, e bom, o cara vai guiando ele pra ver se ele consegue usar esses poderes corretamente. Primeiro ele pede que o protagonista imagine um objeto que pertença a esse mundo. Mas bom, o negócio aqui, ele imagina uma cartola, o que é bem simples. Mas bom, por enquanto tá tudo bem. Agora vem o lance que dá um pouquinho de problema. Porque o cara fala pra imaginar uma coisa que não exista nesse mundo e o protagonista tem um monte dessas ideias aí. Primeiro ele imaginou uma locomotiva e mais umas outras coisas. E aqui que tá, porque como ele não consegue focar em uma coisa específica, bom, ele acaba tendo uns probleminhas aí. Mas bom, o negócio aqui. O cara ajudou ele a se estabilizar e agora tá usando esses poderes. E bom, o negócio é que quando ele usa esses poderes, o olho fica totalmente preto. É sério, eu não tô brincando não. Fica totalmente negro aí. Não tem, vamos dizer, aquelas cores castanhas ou verdes, amarelas, azuis que normalmente os personagens têm. Mas bom, a gente é apresentado algumas coisinhas iniciais aí sobre essa tal visão espiritual aí. E bom, o protagonista tá tendo algumas dores aí e o cara alerta que é o uso excessivo, então é melhor ele desativar usando um método que ele até aprendeu com carinha, batendo sobre as sobrancelhas dele. Mas bom, negócio aqui. Com isso aprendido, o protagonista é aceito nesse, vamos dizer, time aí e bom, ganhou umas, vamos dizer, umas munições para matar demônios e também uma graninha só por entrar. Ele ganhou uma grana aí. E o cara tá todo felizão por sinal, mas também quem é que não adoraria receber dinheiro? Mas bom, negócio aqui. Com isso, o protagonista já tem a primeira missão, que é encontrar um garoto que foi sequestrado. Aparentemente, esses caras estão usando, vamos dizer, o nome de uma empresa de segurança, vamos dizer assim, como fachada, para eles conseguirem investigar coisas sobrenaturais e tudo mais. Mas bom, negócio aqui. Com isso, o protagonista que, bom, ele tinha comprado uma bengala e vai servir para ele usar os poderes espirituais dele. Mas bom, negócio aqui. Dá certo, o protagonista vai, vamos dizer, procurar pelo garoto usando os poderes dele. E bom, a cena novamente é linda, tá muito bonita essa cena dele usando os poderes e as representações de um monte de olhos aí e mais umas outras coisas. O cenário todo, vamos dizer, desfocado com um monte de cores, é muito bonito. É sério, gente, eu tô elogiando, mas eu preciso realmente enfatizar que essa coisa tá linda. Mas bom, o negócio aqui. O protagonista conseguiu a localização do garoto e eles vão até lá. E bom, os caras tá de boa aí, porque tem dois malandros aí, mas esse carinha aí, que é o Leon, eu espero ter pronunciado correto, mas bom, o negócio aqui. O cara dá um sarrafo neles e acabou, aparentemente. Só que não, porque os bichos aí levaram uns supapos desse cara e ele é muito forte, apesar de não parecer, ele é muito forte. Tem até um soco que ele deu aí em um dos caras que
Eu me assustei, porque ele parecia que ia arrombar e abrir um rombo dele, atravessar o peito desse cara com um soco. Mais um negócio aqui. Revela o porquê desses caras serem tão, vamos dizer, resistentes. Porque eles são uma criatura sobrenatural aí, muito bizarra e muito legal. E apesar disso, o cara deu uns papos nele e tava dando de boa, mas o bicho sumiu. E sobrou pro nosso prota aí conseguir, vamos dizer, finalizar esse cara. Mais um negócio aqui. Ele tenta usar os poderes dele e até que deu certo. E apesar de estar assustado, ele conseguiu dar um tiro nessa coisa. E bom, o negócio aqui. Com isso a criatura fica meio que se contorcendo aí, vai tentando fugir para ver se consegue, vamos dizer, se livrar desses dois. E meus amigos, aqui eu preciso enfatizar que a trilha sonora, que já estava muito boa, eu não falei disso até agora, porque eu queria reunir até agora, mas o negócio aqui, essa cena aqui do bicho se contorcendo, fugindo ou tentando fugir e chegando lá em cima, abrindo as asas, meu amigo, a trilha sonora encaixou direitinho, foi muito perfeito o timing. Deem só uma olhada nisso aí. É, meus amigos, esse anime tá muito legal, muito bem produzido, por sinal. Mas bom, negócio aqui. O Leão vê que isso vai dar ruim e resolve atuar. E ele usou os poderes dele e criando meio que uma expansão de domínio aí. E meus amigos, de novo, o cenário tá lindíssimo, cheio de rosa e a movimentação da câmera e tudo mais. A trilha sonora tá perfeito. Esse anime vai ser perfeito em termos de produção e tudo mais, pelo menos eu acho. Mas bom, o negócio aqui. Eles conseguiram aprisionar essa criatura e, bom, venceram. A primeira missão está concluída de boa. E, bom, aqui entra uma coisa interessante. Duas, na verdade. Porque o protagonista tem umas lembranças. O tempo todo ele está recebendo alguns flashes de memória do cara, do Clint. E, bom, ele percebe que esse cara esteve por aí. Só não sabe o porquê. Aí, mas não, o negócio aqui. Ele tá indo-se embora e o Leão fala que... Tem uma cena até engraçada com os dois, porque o Leão fala que tá interessado no protagonista e ele acha que, bom, ele é... Que ele é... Mas bom, o negócio é que... Depois dessa cena, tem a segunda coisa interessante, porque ele tá conversando com alguma criatura aí. A gente só não ouve a voz dessa coisa. Ele fala que o protagonista não é especial, mas a sombra do Leão tá aí se movendo como se tivesse alguma criatura atrás dele aí. E quem é essa criatura? Não faço ideia, tô todo confuso. Eu não sei de nada, eu não sei da novela, eu não sei do manhwa. Cara, eu tô totalmente confuso, eu tô totalmente limpo de spoilers aí, eu não sei de nada. Mas bom, negócio aqui. O protagonista vai voltando para casa e, bom, aparentemente está tudo certo. Aparentemente, porque quando ele abre a porta, vem de novo alguma coisa estranha aí. Tem um monte de portas, escadas e mais um monte de coisa estranha aí. E o protagonista acorda meio que como se fosse um sonho, de novo. Isso tá muito estranho, de novo isso tá muito estranho, tá muito legal também. E bom, o episódio acaba com o protagonista indo investigar alguma coisa. E bom, acabou o episódio, só que não, tem um pós-créditozinho dele com o irmão mais velho dele e a irmã mais nova dele. Em uma casa melhor, eles estão num lugar melhor e bom... Foi um finalzinho até que bem pra cima, na verdade, apesar de toda a confusão. E bom, acabou o episódio. E bom, indo para as minhas considerações, cara, eu já falei aqui no início do vídeo e até agora eu tô elogiando bastante a produção. A animação tá lindíssima, a direção também tá ótima, a trilha sonora também foi perfeita. Então eu não tenho muito do que falar nesse quesito. Na verdade não tenho nada para reclamar. Mas bom, o negócio aqui. Cara, a história tá muito interessante. Eu fiquei muito curioso para saber dessa história. Como eu já falei, eu não sei de nada dessa história. E bom, quem quiser ler a novel, fique à vontade até. Mas bom, cara, eu tô muito ansioso para saber dessa história. Estou interessado, eu vou continuar assistindo. Recomendo que vocês também assistam. Quem não assistiu, quem entrou aqui no vídeo de paraquedas, cara, assista. Vale a pena, eu tô achando que vale muito, muito, muito a pena. Eu recomendo que vocês deem uma chance. E bom, eu vou continuar assistindo, estou interessado, quero saber mais dessa história, então eu vou assistir com certeza. E eu recomendo que vocês deem uma chance. Apesar da dublagem chinesa ser meio, vamos dizer, estranha para quem é, vamos dizer, tá entrando nesse mundo de anime de paraquedas e não sabe de nada. Olha, eu não me importei com nada, eu me acostumei de boa. Como vocês já sabem, esse anime é chinês, mas eu não me incomodei de nada. Mesmo assim, deem uma chance, gente. E apesar que
vai sair dublagem japonesa e em português. Eu não sei quando é que vai ser, vai sair com algum atraso, eu não sei quando é que vai sair, mas mesmo assim, gente, deem uma chance, vocês vão gostar mesmo assim. E quanto mais vocês assistirem, menos essa dublagem vai incomodar. Então eu recomendo que vocês assistam. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.